5h11 da tarde, essa matéria de agora, assim como as outras, mas essa de agora eu chamo a sua atenção. Porque o que está acontecendo com Fábio Reis pode acontecer comigo, Deus queira que nunca, pode acontecer com você, Deus queira que nunca, e já que aconteceu com o Fábio, eu sei que Deus vai trazê-lo exatamente mais rejuvenescido, né? Rejuvenescido, mais jovem, né? Mais disposto e recuperado. Mas, Marcos Couto, 5h12 da tarde, você está com quem agora? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Com uma pessoa especialista na área da saúde, o cardiologista Dr. André Sotero, que vai trazer informações precisas. Que tipo de enfermidade passa o deputado federal Fábio Reis, que o senhor falou há poucos instantes. Doutor, boa tarde para o senhor. Como a medicina explica a enfermidade do deputado federal que está numa situação delicada agora e que passou por intervenção cirúrgica? Essa informação que chegou ao nosso conhecimento. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gilmar. É um prazer estar novamente com vocês. O que a gente vai comentar hoje é baseado no que saiu no site de Notícias da Cidade de Lagarto. Esse site fala que o deputado foi diagnosticado com uma malformação congênita. Então, congênito é aquilo que você nasce com. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, as doenças de nascimento elas são relativamente frequentes. A estatística é uma estatística mundial: de cada 100 crianças que nascem no planeta, uma tem uma enfermidade no coração, tem uma malformação. E essa anomalia, que se chama CIA, comunicação interatrial, eu até separei uma imagem, isso aqui é uma imagem do coração do... Me permita, eu vou aqui, o senhor vai conversando com a gente. É uma imagem do coração do feto, Marcos, onde a gente nota que, só lembrando, o coração da gente tem um lado à direita e um lado à esquerda, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Todos nós não temos nenhuma comunicação entre os ventrículos dentro do útero, ao contrário do que acontece aqui. Onde tem essa seta é uma abertura entre o átrio esquerdo e o átrio direito, e essa abertura ela só vai fechar depois que o bebê nasce. O que aconteceu com o deputado, segundo o site, é que essa abertura não fechou, aí você denomina comunicação interatrial. É a doença de nascença que a gente mais encontra no período de adulto. Por quê? O coração ele manuseia esse defeito com uma relativa facilidade, ao contrário de outras doenças. Só que é sempre bom a gente fazer o diagnóstico na infância, porque, infelizmente, quando você diagnostica em algumas crianças maiores e até em adulto, o paciente não pode mais sofrer nenhum tipo de tratamento. É uma doença relativamente simples, mas pode se tornar muito grave. Se foi decidido fazer uma intervenção, que, ao que tudo indica, deve ter sido colocado uma prótese para fechar essa CIA, os médicos que o examinaram, com certeza, perceberam que ele ainda tinha condições de fazer esse procedimento cirúrgico. Mas essa, vamos dizer, relativa sorte que o deputado teve, de chegar à idade adulta e ainda ser passível, quer dizer, ainda ser possível um tratamento, infelizmente, a gente encontra no nosso dia a dia de consultório alguns pacientes que já chegam inoperáveis. O senhor falou em dia a dia. Essa é uma situação diferenciada, pode-se dizer desta forma. Agora, e no dia a dia, o cidadão, para cuidar do coração, quais as precauções que deve ter? Olha, em relação às doenças congênitas, hoje a gente sabe que a medicina do mundo inteiro preconiza e aconselha que a gente faça o diagnóstico antes do nascimento. Existe um exame que é o ecocardiograma fetal, que eu digo, infelizmente, quem mais precisa é quem menos faz, porque o SUS não disponibiliza esse exame. Você pode fazer o diagnóstico antes de nascer. E após o nascimento, é sempre bom que as pessoas façam pelo menos um ecocardiograma durante a vida. Porque se a natureza deu para a gente um coração todo bem formado, a gente tem por obrigação tratar bem dele para que ele não adoeça. Porque existem as doenças de nascimento, você nasce com, e tem aquelas que a gente nasce com ele bem formado e a gente maltrata muito o coração, né? A gente tem pressão alta e não cuida, a gente tem hipertensão, a gente fuma, então o coração pode ficar doente depois. Come muita gordura, né? Come muita gordura, não pratica atividade física, excesso de estresse. Então, mas o mais importante assim, é a visita ao médico, que a gente não pode ir apenas quando já estiver sentindo algum mal-estar, mesmo que esteja tudo bem, para ter um exame clínico. Muitas vezes, uma doença como essa, por um exame clínico, auscultando, olhando, pedindo exames mais simples, você pode chegar ao diagnóstico.
Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar. Doutor André Sotero, primeiro, obrigado pelos esclarecimentos, por estar à disposição para dar essas informações que são importantes. O senhor disse, então, que o deputado Fábio Reis, até por uma sorte, ele conseguiu chegar, então, à idade que chegou e podendo fazer a cirurgia. A sorte, eu aprendi com Joana de Ângeles, pelas mãos de Chico Xavier, que a sorte é o outro nome de Deus. Eu pergunto ao senhor o seguinte, significa dizer que a maioria das pessoas que nascem com esse problema congênito no coração não conseguem chegar sequer à idade adulta? Uma boa parte, sim, Gilmar. Infelizmente, a má formação congênita do coração ela corresponde a um percentual muito alto de óbitos dos fetos. Então, toda doença cardíaca de nascença é grave. Infelizmente, existem aquelas que impossibilitam a vida se você não toma as medidas no período, as medidas corretivas. Como é que se explica, então? Porque para a população leiga, né? Mas aí ele ia para a academia sempre, e vai voltar com fé em Deus, ia para a academia, ele fazia exercícios físicos, se bebe muito pouco, nunca fumou, e aí tem esse problema no coração. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, por favor. Olha, você está dando a oportunidade, Gilmar, da gente esclarecer exatamente isso. Eu vou reforçar um pouquinho o que eu disse. O coração é um órgão forte, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Infelizmente, a gente que maltrata muito ele. E quando a gente fala de doença de nascença, nem toda doença cardíaca é grave. Então, essa doença, chamada CIA, que é uma abertura entre os dois átrios, é possível que a pessoa chegue à idade adulta até com poucos sintomas, porque, por um detalhe de cardiologia, né? O lado direito do coração, nesse caso, ele recebe mais sangue do que o que deveria. E a natureza fez o átrio, lado direito do coração, trabalhar exatamente com o volume. Então, é uma doença que você pode dizer traiçoeira, porque o coração vai dilatando, o pulmão vai recebendo mais sangue do que o que devia, e o paciente com muito pouco sintoma. Às vezes, quando você tem um sintoma, ele já pode ser tardio. Então, é fácil de se resolver na infância, né? Você faz uma cirurgia, coloca um retalho, na verdade, você faz uma costura e fecha esse orifício, mas hoje em dia, em poucos casos, a não ser os pacientes do SUS, que infelizmente não podem fazer a colocação de uma prótese. Então, hoje, raramente, você opera abrindo o coração, com aquela cirurgia tradicional. Hoje você coloca por um cateterismo cardíaco, é um exame, você leva uma prótese, você pode fazer procedimento em um dia e sair de alta até no outro dia. É um procedimento bem menos invasivo, sem deixar cicatriz. Mas, resumindo, nem toda doença do coração é grave. Existem doenças mais simples e outras que, infelizmente, são mais ameaçadoras à vida do paciente. Nesse caso, o deputado Fábio Reis, o problema dele é grave? Não, o problema dele é, como foi colocado, ao tudo indica, pelo que a gente está lendo do site, foi colocada uma prótese, foi fechado, os médicos fizeram o exame e perceberam que ainda havia tempo. Foi por isso que eu disse sorte, porque não são muitos os pacientes que chegam à idade adulta onde você pode realmente fazer esse procedimento. Alguns já desenvolveram as complicações, que são a arritmia cardíaca, o coração cresceu muito, ficou muito dilatado, então a pressão no pulmão aumentou bastante e impossibilitou a correção. Quando você faz a correção, o resultado é muito bom, né? A pessoa vai ter uma vida, praticamente uma vida normal, com alguns cuidados, algumas recomendações. Então, se a equipe médica avaliou e fez a correção, porque tinha condições. Pergunto também, normalmente, uma situação como a dele, quantos dias ele deve ficar sob observação médica ainda? Então, a depender do caso, a maioria dos pacientes, ela faz esse tipo de procedimento e até um dia, ou até 2 dias depois do hospital, há casos que você vai de alta já do hospital. Como eu disse, não abre o peito, não tem ponto, não tem costura, é uma prótese. E, aos poucos, 15 dias, normalmente os pacientes estão tendo praticamente uma vida normal. Pode ter algumas complicações, um pouco de dor de cabeça, alguma que se chama de cefaleia, mas nada de mais grave. Então, isso é um grande avanço da medicina. Não só essa doença, que é a CIA, a abertura entre os átrios, várias outras doenças congênitas também do coração, já se resolve sem a cirurgia tradicional,
com implante de molinhas, de próteses. Isso é o avanço que a gente tem tido. Inclusive, hoje no Brasil já são feitas intervenções no feto, na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil. Olha, já são 5h21 da tarde. Para encerrar, então, doutor Sotero, independente do tipo de problema, ou a gente muitas vezes fazendo exame, os exames não detectam problemas no coração, não sinalizam, e nós acabamos criando os problemas no coração. Ou seja, que cuidados diários nós devemos ter com o nosso coração? Olha, eu acho que nunca é repetitivo, né? É repetitivo, mas é sempre necessário a gente lembrar daquilo que tanto sai na mídia, que é manter uma mente equilibrada, né? Que é a melhor maneira de você não entrar no estresse do dia a dia, porque a gente sabe que o estresse diminui as defesas contra as doenças, o estresse aumenta a pressão, mobiliza, mexe com todos os nossos hormônios, manter um peso adequado, não fumar, né, sem os excessos da vida, praticar atividade física, manter o colesterol normal, mas o que é o mais importante, eu acho que é a consulta médica, não esperar sentir um mal-estar, sentir-se doente para ir ao médico. Esse que é o nosso grande medo, né? O medo de ficar doente. Mas a melhor maneira da gente ter uma vida longa é exatamente isso, fazendo a prevenção. Isso é que é o segredo. Muito obrigado, doutor Sotero. Um abraço para o senhor. Pois não, Marcos. E agradecer mais uma vez ao doutor Sotero sobre essas informações e trazer para ele assim, esse convite de outras vezes participar aqui no Cidade Alerta. Para mim é um prazer enorme, né, estar podendo ser útil e levando informações para as pessoas. Obrigado, médico cardiologista André Sotero, que conversou conosco aqui no Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Perceba que, como disse o doutor Sotero, por exemplo, o deputado Fábio Reis, novo, um menino, ele não estava doente, ou achava que não estava doente. Ele foi fazer exame de rotina. Se não tivesse feito o exame de rotina, ou seja, se tivesse esperado ficar doente, provavelmente não estaria mais entre nós. Ele fez o exame de rotina. É necessário que você faça isso, tá?